Eita glória, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos a um dia após o resultado das eleições. Graças a Deus terminaram as eleições. E o que fica para nós hoje é apenas reflexões, não sobre os resultados em si das urnas, mas os efeitos, as consequências desses resultados, e não só dos resultados, mas de toda uma campanha que foi feita. E é claro que eu não vou entrar aqui em debates políticos, nem muito menos também religiosos, mas refletir sobre as consequências desses resultados, principalmente no meio do povo de Deus, dentro das igrejas. Foram sequelas que ficaram e que essas sequelas precisam ser tratadas, é preciso serem feitas reflexões sobre o posicionamento de muitas lideranças da igreja em si. E é isso que eu proponho nesse vídeo. Nós fazemos uma reflexão sobre o resultado dessas urnas. Primeiro, aquilo que eu já postei nas minhas redes sociais ontem. Deus continua sendo Deus, meu irmão. Deus não perdeu o controle da situação. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Nenhum poder é dado aos homens se não for por Deus. É Deus quem dá autoridade aos homens. É quem dá poder para governar. Ele tira, ele coloca. Ele exalta, ele abate. Deus estabelece reinos e faz abater reinos. Então eu sempre mantive a tranquilidade com relação a isso. E por vezes fui muito criticado por ponderar certos posicionamentos da igreja em si, dos irmãos, das lideranças. Tenhamos cuidado, sempre falando sobre isso. Deus nunca perdeu o controle. E toda vez que eu falava sobre isso, alguém vinha com um vídeo, né, do pastor, agora esqueço o nome dele, sei lá o que, Trovão, né, o Trovão, falando aquele vídeo que ele fala sobre a vontade de Deus. Deus, se lá na África o pessoal está passando fome, é a vontade de Deus? A Venezuela está passando fome lá, o pessoal comendo carne de cachorro, é a vontade de Deus? Mas esse povo escolheu isso. Então, as pessoas me atacavam muito quando eu falava na vontade de Deus. Eu sempre colocava isso, uma ponderação. Apesar de que não nego, e em nenhum momento neguei, que o meu voto era para Bolsonaro, e o meu voto foi para Bolsonaro, mas nunca me considerava um bolsonarista, nunca me considerei um defensor cego de Bolsonaro. Votei em Bolsonaro porque as pautas do projeto político de Bolsonaro tinham a ver com aquilo que eu penso de visão de mundo. E eu reconheci os erros que Bolsonaro tem, reconheço os erros que ele tem, reconheço as fragilidades, as falhas, os erros. Bolsonaro, para mim, não é um autêntico cristão, não é um modelo de autêntico cristão. Ele apenas defendia pautas que coincidiam com as nossas, evangélicos. Mas se ele ganhar, amém. Se não, o que eu falo é que teve muitos crentes, muitos pastores que apostaram todas as fichas em Bolsonaro. Deus é com ele, porque assim diz o Senhor, ele vai se eleger, e não é possível que as forças das trevas vai vencer as forças da luz. E entramos por uma radicalização, por um extremismo. E agora, como é que fica a situação? Bolsonaro perdeu as eleições. Como é que ficam esses profetas que profetizaram que ele ganharia as eleições? Como ficam esses pastores que disseram, não, Bolsonaro vai ganhar porque Bolsonaro é um homem de Deus e Lula é do diabo e o diabo não vai perder para Deus? E a gente falava com tanta veemência, com tanta força isso, com tanta convicção. E aí? E agora? E agora nós temos vários cristãos decepcionados, frustrados. Mas isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem. E por vezes nós passamos a confiar mais nos homens do que propriamente em Deus. Era muita força empenhada em uma campanha política para Bolsonaro, que era mais político partidário do que propriamente reino de Deus. E eu falei isso hoje no devocional diário. O reino de Deus, meu irmão, não é comida, não é bebida. O reino de Deus não se resume a um partido político.
O reino de Deus não se resume a ideologias de homem. Eu preguei sobre isso hoje. A igreja, meu irmão, continua sendo igreja, porque ela foi edificada em Cristo Jesus, e ela continua sendo igreja. Então foi essa atenção que eu chamei durante as eleições, para que a gente entendesse que Deus está no controle de tudo, e está aí os resultados. E eu continuo com a mesma mentalidade. Deus continua sentado no trono de glória. Agora, tem outro detalhe. Por outro lado, existem pessoas que estão, quando a gente fala de vontade de Deus, tem pessoas que acreditam que Lula é um homem de Deus. E a gente tem que tomar cuidado. Porque quando a gente fala de vontade de Deus, é diferente de dizer que Deus está se agradando daquela pessoa. Primeiro ponto. O povo chegou para Samuel e disse: Samuel, nós queremos um rei, assim como as outras nações. Samuel ficou triste com aquilo. E por ficar triste com aquilo, ele se apresenta a Deus em oração e demonstra a sua tristeza. O povo me rejeitou, o povo não me quer mais. E Deus se revela para Samuel dizendo: Samuel, o povo não te rejeitou, o povo rejeitou a mim. Deus é democrático. Deus foi democrático com Samuel. Deus mostrou um democrata ao falar com Samuel e dizer: o povo não quer um rei, então vamos dar um rei para ele. Eles não estão te desprezando, estão desprezando a mim. Então Deus atendeu à vontade do povo. Eles queriam um rei. E o que acontece no Brasil hoje é que Deus, na sua vontade permissiva, permitiu que os homens fizessem escolhas. E agora o Brasil vai colher aquilo que plantou. E a gente vai ver aí o que é que vai acontecer quando Lula assumir. Aí Deus não vai interferir nisso. A escolha a escolha foram dos homens. A escolha foi do povo. Ponto 1. Segundo, o fato de Deus permitir que Lula chegue ao poder não quer dizer que Deus se agrada das práticas e daquilo que Lula defende. Isso não quer dizer que Deus concorde com a defesa ao aborto. Isso não quer dizer que Deus concorde com pessoas que defendem a ideologia de gênero, casamento do mesmo sexo, legalização das drogas, injustiça, corrupção. Deus não se agrada disso. Lembra que Deus falou para o seu povo dizendo que Babilônia, o rei da Babilônia, o imperador Nabucodonosor, era o seu ungido? Deus disse: Nabucodonosor, o meu ungido. E olha que Nabucodonosor, símbolo de profanação, idólatra, um rei pagão, soberbo, sanguinário, corrupto, injusto, não estava nem aí para as práticas de justiça sociais. E agora Deus está dizendo que Nabucodonosor, em todo o seu pecado, em um rei que defendia uma pauta totalmente anti-Deus, contrária aos princípios de Deus, mas Deus chama ele de meu ungido. E quando Deus chama ele de meu ungido, não é porque Deus estava se agradando de Nabucodonosor. Nabucodonosor, eu estou me agradando com a forma que ele está gerindo a Babilônia. Eu estou com Nabucodonosor e concordo com as práticas dele. Não, Deus apenas estava dizendo que Deus ia instrumentalizá-lo, que Deus ia usar ele na sua soberania. Deus é soberano, usa quem quer na hora que quer, da maneira que ele quiser, não precisa dar explicação a ninguém. Mas isso não quer dizer que Deus estava concordando com as práticas de Nabucodonosor. Tanto é que o juízo posteriormente veio sobre Nabucodonosor. A mesma coisa aconteceu com Ciro. O Senhor disse para Ciro: Ciro é meu ungido, mas era um rei pagão, um rei idólatra, um rei totalmente contrário aos princípios de Deus. Mas por que Deus chamou ele de meu ungido? Porque Deus usou ele para emitir um decreto, fazendo com que o povo de Israel voltasse para a terra de Israel, de Jerusalém, e reconstruísse. Inclusive um decreto que também dava recursos para eles reconstruírem Jerusalém. É nesse sentido, Deus usou Ciro dessa forma, mas não quer dizer que Deus estava concordando com as práticas pecaminosas. Então vamos dividir as coisas. O fato de Lula ter ganhado as eleições e possivelmente assumir dia 1º de janeiro, porque daqui para lá ninguém sabe o que vai acontecer, não quer dizer que Deus se agrade de Lula. Que Deus, Lula é um homem de Deus, Deus está se agradando de Lula. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não pode dividir, não podemos misturar as coisas. Então se alguém chegar para mim e dizer: Lula é um homem de Deus porque ele defende isso, onde é que está na Bíblia? Porque para o cristão, o parâmetro de fé é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, e sempre será. Então,
para você chegar para mim e dizer, esta é a vontade de Deus, mostre o texto, mostre o versículo, mostre a passagem, e aí a gente pode começar a construir uma ideia, a conversar, a dialogar sobre isso. Porque toda a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, está na palavra do Senhor. Está naquilo que está revelado. Ah, porque fulano teve uma revelação. Meu irmão, quantos falsos profetas foram desmascarados agora, que profetizaram que Bolsonaro ia ganhar, e aí temos que ser rígidos com essas pessoas, com esses falsos profetas. Por isso que eu tenho muita cautela com todo tipo de profecia, ainda mais as profecias midiáticas, porque para mim a maior revelação é a palavra de Deus, é o reino de Deus. Então, o fato de Deus permitir Lula ganhar as eleições não quer dizer que Deus se agrada de Lula e do que ele faz e do que ele defende. Deus, meu irmão, continua sendo Deus, e o compromisso da igreja agora deve ser com a pauta cristã, com o reino de Deus. Hoje nós estamos comemorando, 31 de outubro, a Reforma Protestante, 505 anos da Reforma Protestante. Então, por que a gente não aproveita esse momento para fazer uma reflexão também sobre o que está acontecendo com a igreja hoje no Brasil? Devemos tomar muito cuidado para não tomar partido e querer resumir o reino de Deus a um partido político, a ideologias de homem, a uma cor partidária. Não, meu irmão. Tudo bem, você vota, você defende o seu candidato por esse tal motivo, mas não queira resumir a vontade de Deus, a palavra de Deus, o reino de Deus ao reino de homens. Deus continua sendo Deus, eu volto a dizer, Deus continua sendo Deus e está assentado no trono de glória. E a Ele toda a honra, a Ele toda a glória e a Ele todo o louvor. Então, que possamos refletir, meu irmão, sobre os nossos posicionamentos, sobre o que a gente tem pensado sobre o reino de Deus nesses últimos dias, e que a gente tome cuidado, tome muito cuidado, e que eu espero o seguinte: todos esses irmãos que foram para redes sociais defender Bolsonaro, brigar por Bolsonaro, lutar por Bolsonaro, porque Bolsonaro era o ungido de Deus, que toda essa força agora se volte para verdadeiramente o reino de Deus. Pregação do evangelho, evangelismo, vamos para as redes sociais pregar a palavra de Deus, levar as pessoas a Cristo. E acredito que é isso que importa nesse momento, é isso que importa. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelas autoridades constituídas, deputados que foram eleitos, senadores, e que Deus venha tomar o controle da situação, que Deus venha agir de acordo com a sua vontade. Então, tranquilidade, irmão, confiança em Deus. Maldito o homem que confia no homem, mas bem-aventurados são aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor. Esse o Senhor não o desprezará. Nós não dependemos de situações. Deus está no controle de tudo, irmão. A igreja continuará avançando, crescendo, se houver ou não perseguição, se quiser ou não fechar as igrejas, se quiser ou não prender os cristãos porque defende princípios da palavra de Deus, não importa, a igreja ela vai avançar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando o seu povo, em nome de Jesus.